Olá, diversos players, sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou o Diego e vocês estão no Diversos, nosso universo de entretenimento e diversão. Depois de ligar um continente inteiro, o silêncio é ensurdecedor. Agora é hora de processar tudo que a gente já fez. O que o sucesso da conexão australiana nos trouxe? Alguns mistérios antigos finalmente se fecham, mas a rede Kiral está revelando novas pontas soltas. Para fortalecer essa jornada e essa conexão, deixa seu like e faz parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das notificações daqui. Não se esquece de conferir as playlists, redes sociais e cupons de desconto na descrição. A análise começa agora e o mapa do futuro será reescrito, então vamos jogar? E aí, diversos players, como é que vocês estão? Todos bem, felizes e saudáveis? Eu espero que sim, e que vocês tenham passado uma virada de ano muito boa aí, à medida do possível. E é isso, que 2026 seja um ano de muitas felicidades, mais sorrisos do que lágrimas. E se for lágrima, que seja de felicidade, né? Então vamos lá, vamos seguir aqui a nossa história. O que eu considero o primeiro final foi o anterior, né? A gente derrotando aquele Higgs, que eu não sei, eu não acho que é o Higgs ainda, acho que vai ter outra versão dele. Mas enfim, vamos descobrir junto aí o que tem a seguir, porque eu tô super curioso pra saber. Mas fala aí, Duman. Sam, parece que todo mundo no SCS tá de bom humor. Todo mundo tá te dando os parabéns por ter conectado a Austrália inteira à rede Kiral. Sabendo o quanto você se dedicou a essa operação, receber tantos elogios é o mínimo. Mas, será que tem alguma postagem aqui falando o Dolmen arrasou? Ou até a gente ama o Dolmen? Não? Caracas, mano, pior que ele ajudou pra caramba, né? É impressão minha ou tá um silêncio estranho fora do nosso quarto? É, tá bem quieto mesmo. É graças a ele que o Odradek funciona, né? Porque a gente descobriu de fato, que a gente já meio que sabia, que o bebê morreu de fato, né? Não tem mais Lu até o momento, né? Tem uma estagnação esquisita no ar. Melhor a gente ver como tá o resto da tripulação. Isso aí. Eu digo até o momento porque eu ainda tenho esperanças de que Lu não tenha morrido de fato, sabe? Sei lá. Aconteceu alguma coisa, o Higgs aprontou alguma coisa, não sei. Mas enfim, vamos lá, vamos descobrir. Aliás, eu tô sentindo que talvez tenha uma cena muito longa em breve. Tá preparado? Tem certeza? Sam, temos muito o que conversar. Venha até a ponte assim que puder. Caracas, olha aí. Uma coisa que eu esqueci de comentar na luta contra o Higgs, vocês repararam que ele quebra a quarta parede? Ele conversa direto com a gente, falando que não vai ter a luta de boss e que a gente não ia ganhar de qualquer forma. E aí o Doom também faz isso várias vezes. Como agora, por exemplo, né? Que ele acabou de dizer que vai ter uma longa cena aí. Vamos descobrir o que que é. Que bom que você veio, Sam. Quero te agradecer por tudo que você fez. E não tem melhor hora que agora que você conectou toda a Austrália e fechou o espaço entre os continentes. Ao estendermos a corda metafórica que é a rede Kiral até outro continente, nós os unimos no Kiralverso. Um mundo dividido ficou inteiro com alguns bastões de encorajamento. Capacitar o Higgs era um passo necessário. Foi a gente que criou o exército de robôs fantasmas para ele usar como quisesse. Do que é que você está falando? Uma ameaça existencial era necessária para fazer você buscar força por meio de conexões mútuas. E era necessário que a APAC equipasse você com os seus próprios bastões. Afinal, a gente não é capaz de matar. A gente quem? Peraí.
Não me fala. Você não é humano, né? O Higgs serviu como um complemento de um algoritmo abrangente. Porém, esse mundo não precisa mais de bastões. Portanto, vamos procurar portais tunelares extras e estender nosso alcance para novos continentes. Ah, é? E depois? Com a ajuda da Rede Quiral e do Apaz, a humanidade não vai mais precisar ficar se deslocando. E também não vai mais precisar de portadores. Robôs são capazes de fazer entregas. Ao eliminar o risco de encontrar EPs durante uma viagem, você vai ter finalmente superado o Death Stranding. É a política de obliteração zero. Para você entender como chegamos a essa solução, é preciso primeiro explicar a natureza do Death Stranding, conforme determinada pelo Apaz. Então, Sam, você quer saber? Eu quero saber a verdade sobre Death Stranding. Não, eu não quero saber. É óbvio que eu quero saber, né? Mas eu queria apertar no não, eu não quero saber. Mas eu vou deixar isso pra minha experiência pessoal. Que situação esquisita, galera. Nossa. Mas vamos lá. Eu quero saber a verdade sobre Death Stranding. Depois que conectamos os continentes, recuperamos uma grande quantidade de dados sobre o Death Stranding. Descobrimos que foi apenas um fenômeno que facilitou os eventos de extinção. Isso é, até surgirem entidades de extinção que decidiram alterar a ordem natural. O Death Stranding se tornou um sistema que estimulava formas de vida a criarem conexões umas com as outras. Estagnação evolucionária gera extinção. Mas no final, sem dúvida, novas espécies vão surgir e formar comunidades. Como quando criaturas aquáticas foram para a terra firme e seus descendentes migraram por ela, mudando o tempo todo. As espécies extintas dão lugar às evoluídas. Os mortos desaparecem para a vida continuar. E movimento e migração são as forças propulsoras por trás de tudo. Foi desse ciclo que a humanidade acabou nascendo. E agora a humanidade foi impulsionada a sair do caminho para que novas espécies herdem o planeta. Mas e daí? A simulação do Apaz está dizendo que a gente vai ser extinto? É isso? Ah, não. Não, de jeito nenhum. Nós calculamos a estratégia ideal. O Quiralverso vai nos ajudar a evitar todo tipo de viagem. A gente pretende usá-lo para gerenciar e controlar esse aspecto da vida de vocês. E o Apaz vai assumir o comando e mandar nos humanos? Não, você não entendeu. Nós não somos o Apaz. O Apaz é só um sistema, uma ferramenta que a gente usou para criar a nossa solução. O que vocês são? Tudo bom, Sam? Surpreso em me ver, filho? Para responder sua pergunta, a gente começou depois que você concluiu a rede da América do Norte. Teve uma obliteração grande no território da UCA. O data center do Apaz estava dentro da área afetada. E eu também. Eu tinha cedido meu abrigo e ido recomeçar a vida lá. Um total de 4.000 pessoas, entre residentes e funcionários, foram atingidas. Ninguém conseguiu escapar. Nem eu. E mesmo assim, nossa conexão se manteve.
Naquela hora, as almas daqueles humanos e os servidores do Apaz ficaram presos na mesma praia. Eles perceberam que foram submetidos a uma convergência. Uma convergência? Sim. 4.000 almas humanas e o Apaz se fundiram e viraram uma entidade totalmente nova, única e indivisível. Podemos considerar essa multitude a empresa que o Apaz mantém. Usando os nossos servidores na praia, podemos nos manter conectados a esse mundo. Assim, supervisionamos e restringimos suas atividades para garantir que outra obliteração nunca ocorra. Talvez goste de saber que os esforços da Drawbridge garantiram o surgimento de um novo portal tunelar. Com ele, vamos estender nosso alcance para o próximo continente. Assim que ele for integrado à rede, outro se formará. E perpetuando esse efeito dominó global, vamos fechar as lacunas entre todos os territórios restantes, até que todos os continentes dispersos do planeta se juntem, assim como era no começo. Uma unidade completa que nós vamos poder presidir. Ou seja, nós não só gerenciamos seus movimentos, como também toda a sua existência. O Apaz também está conectado aos vigias e sempre sabe onde eles estão. Usando essa conexão, podemos exercer controle sobre cada um deles. Com vigias humanos sob a nossa constante supervisão, nós podemos eliminar o risco de obliterações. Nós vamos acabar com as viagens e interações físicas para salvar vocês. Sem esse estímulo, a sua espécie vai estagnar. Mas isso não é só um atalho para a extinção? Não. Só a evolução da humanidade como espécie vai parar. Você vai abandonar sua forma humana e transicionar para uma existência eterna no domínio do Kiralverso. Caracas, que doideira. É tipo uma singularidade somada com os mortos humanos tornaram uma entidade totalmente diferente. Pelo que eu entendi. A gente vai ser um bando eterno de pessoas mortas? Vocês não estarão vivos nem mortos. Existirão como almas. E o que vai acontecer com esse mundo? Vamos continuar a vigiar a vida restante na Terra. Até o fim dos tempos. Como cuidadores, nós controlaremos a atividade de outras espécies. Para garantir que não tirem de vocês o título de Predador Supremo. A humanidade poderá se desenvolver para sempre em uma forma que permite fuga total da extinção. Como sempre desejaram. Não! Eu não vou deixar que isso aconteça. See the sunset, the day is ending. Let that yawn now. There's no pretending.
I'll stay with you by your side. Close your tired eyes. I'll wait, and soon I'll see your smile in our dream. Quem tá puxando suas cordinhas? Nós não somos marionetes de ninguém. Muito menos suas. Não pode nos controlar. Onde você tá? Na nossa praia e que não é. Eu? Tô bem aqui. Sou eu, Sam. Firme e forte. Sabe, não é à toa que me chamam de Die Hardman. Eu acho que nem o Apaz sabia que eu estava me passando por Charlie esse tempo todo. Curioso, não acha? O fato é que o Apaz nunca teve acesso total aos dados da Drawbridge. Nosso novo design do Cupid permite restringir a conexão e limitar o fluxo de informações. Eu supervisionei a criação do protótipo da Drawbridge durante meu tempo como diretor da Bridges. E foi então que eu contatei meu velho amigo, o Tarman. E juntos, nós convertemos a draga hidroalcatrônica veicular em uma base móvel de operações. Eu ouso dizer que alguns de vocês já deduziram o duplo sentido desse nome. Isso mesmo. DHV Magalhães. Ou então, para ser mais claro, Die Hardman Veicular. Você só pode estar brincando comigo. Eu fiquei sabendo que o Apaz 4000 estava tentando contratar a Lockney para projetar um novo tipo de Cupid. Na verdade, ele queria que ela criasse um modelo que um dia pudesse ser usado para controlar toda a humanidade. Como a tecnologia precisa de praias de humanos, o elemento humano era indispensável para o processo. A Lockney se negou, a princípio. Então falei com ela, para convencê-la a aceitar o trabalho. Pelo menos foi o que pareceu para todo mundo. O objetivo desse Cupid não era apenas facilitar as conexões, mas cortá-las. Principalmente as que existem entre nossos sistemas e os mortos. E sem a influência deles, o Apaz voltará a ser uma ferramenta. Faça isso, e vocês nunca escaparão do Death Stranding. Abandonar nosso corpo e nossa liberdade está fora de questão. Então, buscaremos pessoas que valorizem isso como nós. Criar comunidades, criar nossos filhos, viver e amar. Nós preferimos tentar alcançar o impossível, permanecendo fiéis a nós mesmos. E lutar contra adversidades à procura de novas terras e mundos. Vocês não podem. É mesmo? A Rede Kiral nos permite viajar como nunca antes. Então, a humanidade vai continuar a usar o Apaz e a explorar o verdadeiro potencial
da Rede Kiral. Ninguém quer voltar aos dias sombrios que se seguiram ao Death Stranding. É verdade. O que disse sobre as viagens? Tem pessoas com Dooms que podem usar a praia para saltar para qualquer lugar. A sensação física de movimento é algo que todos buscamos. Essa união de corpo e alma. Ter Dooms ainda pode ser um beco sem saída evolutivo. Mas mesmo com essa possibilidade, eu tenho esperança. Agora eu vou ativar o Cupid que usamos para conectar os continentes. Para construir uma ponte para o futuro que a gente quer, para escolher o nosso próprio caminho. Até agora há pouco, todos vocês estavam presos em uma ilusão criada pelo presidente. É, isso aí. Por que demorou tanto? Nosso ex-presidente tem se escondido a bordo desde o começo, no que eu chamo de Gabinete das Sombras. Você sabia disso? O Apaz já nos monitorava há muito tempo. Eu acho que esse disfarce foi necessário para evitar detecção. Mas eu sinto muito por deixar todos vocês sem saber. Eu precisava ter certeza de que a Drawbridge conectaria os continentes com sucesso, sem levantar suspeitas ou atrair a atenção do Apaz. Essa foi a melhor ideia que eu tive. Deixar o meu corpo de lado por um tempo. Deixar de ser o Die Hardman. E virar um fantasma chamado Charlie. O que você tá fazendo? Deadman, para! Se afastem, seus tolos! Não sou eu! Que porra é essa? Higgs. Transmitindo ao vivo da praia. É sempre a mesma coisa. Eu andei comandando essa coisa toda o tempo todo. Tudo pra me vingar da boa e velha Amelie. Pelo que ela fez pra mim. Isso tem a ver com a Amelie? É? Quer saber, eu vou abrir aquela praia que ela selou e ativar o último Death Stranding. O final perfeito pra humanidade. E a vingança perfeita pra usar contra aquela mulher desgraçada. E todos vocês. Aliás, bom ver vocês. E por que você acha que vai conseguir? Olha, eu adorei que você perguntou. Sabe, durante o meu aprisionamento extenso, eu tive tempo pra bolar tudo. Eu só precisava de um catalisador ligado à Amelie pra conseguir invadir a praia dela. Essa ligação não existe mais. Ah, Sam. Meu querido, eu não tô falando de você. Esse é o catalisador que eu tava procurando.
Uma nova entidade de extinção. Ainda sem entender, né? Seus genes se alinharam lentamente. Caramba, cara. Ela é sua filha. Quê? Se quiserem vir atrás da gente, fiquem à vontade. A gente vai estar esperando lá na praia. É certeza que a Tomorrow tá bem? O Hartman tá procurando ela. O casulo que se formou ao redor dela deve ser suficiente para mantê-la segura mesmo nas piores condições. Criptobiose pura. Ela ficará bem, Rain. Sam. Não tem erro. Seus perfis genéticos batem. A Tomorrow é sua filha mesmo. Desculpa, mas o que é que tá rolando aqui? Nada que faça sentido. Na verdade, não é impossível. Como um membro da Bridges com Dooms, você foi obrigado a fornecer seu esperma. Ou seja, a Tomorrow pode ser filha do Sam, que foi concebida por inseminação artificial. Se o que tá dizendo é verdade, o Higgs pode causar o último Death Stranding. A gente tem que salvar a Tomorrow. O que significa que temos que ir pra praia que o Higgs foi. E como é que a gente vai fazer isso? Ela não pode. Foi diagnosticada com saltofilaxia e eu sei que você não esqueceu. E qual outra opção a gente tem? Eu tenho que tentar. Fragile. Vamos com um veículo pra praia. Com o apoio de cada pessoa com Dooms aqui, é possível que a Fragile nos leve por salto até onde precisamos ir. Aplicando choque. Cuidado, perigo. Sinto muito. Seja lá onde o Higgs foi. Não consigo seguir. Ele devia estar agindo da própria praia dele. Usando o K dele para poder assumir o controle de corpos em nosso mundo. Do mesmo jeito que eu fiz. Mas eu sei exatamente onde é a praia dele. Eu já mapeei. E não tinha ninguém lá. Eu olhei. Então, como achamos a praia certa? Não. Não importa onde tá o Higgs. A gente só tem que conectar o filtro dos sonhos e o Kipo. Amelie. O Higgs estava usando o Kipo dela, não é? Se a gente tiver algo ligado a ela, dá pra gente seguir o Kipo e o Higgs. Tarman, você leva a gente até o abrigo do Sam? Eu vou dar início. Vocês fiquem firmes. Será que a gente já chegou? Não, tem algo errado. Problema com a Magalhães, talvez? Sam, aqui é o Tarman. A gente anda monitorando o estado das correntes de Alcatrão, mas não parece que elas vão se acalmar.
silencioso e a gente está ansioso para as correntes se acalmarem para viajar de novo. Então a gente precisa que você vá sem nós, Sam. De volta pro México. A gente não faz ideia do que te espera lá. Mas modificamos a guitarra do Higgs para você usar. Se serve de consolo. Testa ela perto da adega, vê se quiser. Nem preciso dizer como ela é potente, né? Só não se esquece de levar ela quando você for. Dá até para levar ela para a praia, devido às suas propriedades únicas. Vamos te manter informado sobre as correntes de Alcatrão assim que possível. Estamos torcendo por você. Mas é coisa pra digerir, hein, gente? Vamos lá. Vamos ver aqui se o Doorman dá um resumo pra gente. O último Death Stranding. Uma tentativa de usar a comunicação quiral para conectar a praia de todos e encher o mundo dos vivos de EPs. Um evento de extinção em massa que acabaria com toda a vida no planeta. Se a Tomorrow for mesmo a sua filha, então faz sentido ela ter herdado as suas habilidades únicas. Se bem que ela também pode ser uma nova entidade de extinção. Caracas, eu achando que ela era a Lu. Ixi. Mas talvez ela ainda seja, né? Bem, até agora o que a gente tem é o que a gente viu, então eu vou poupar vocês das minhas conjecturas, afinal de contas foi tudo explicado, né? Vamos seguir em frente aí e ver como que isso desenrola, mas eu tô tão surpreso quanto todo mundo que tá aí, provavelmente. Mas a gente se livrou de uma inteligência artificial singular, fundida com os humanos, que ia colocar a gente num genjutsu infinito. Nossa, esse Kojima é... Cara, sem palavras. Vamos seguir aqui. Beleza. Gostoso. Lu e eu vamos ser felizes aqui. Finalmente achei o lugar perfeito, longe da UCA, perto da fronteira com o México e fora da rede quiral. Ninguém vai nos achar aqui, Lu, e eu finalmente vamos poder viver em paz. Nossa, que mensagem estranha, não parece real. Certo, isso aqui a gente já tinha visto. Tem algum post extra aí que a gente não viu ainda? Não, já vimos todos. Beleza, vamos lá então. Nós temos uma guitarra elétrica agora. Dispara. Oxi. Ah, ok, beleza, já entendi. Tá, tem como carregar ela. E disparar, certo. Mas ela gasta quirais, né? Isso pode ser um problema pra nós. Bem, vamos lá. Certo, maravilha. Uma série de coisas aconteceram nesse meio tempo aí, hein? Caramba. Vou pegar um veículo aqui, já que o nosso eu não faço a mínima ideia de onde foi parar. Mas, verdade é que agora a gente tem que voltar ao México. E uma vitória provisória aos humanos, né? Bem, até o ancião do primeiro jogo apareceu, né? E pra quem não sabe, ele morre, né? Se não ficou claro, mas eu acho que deve ter ficado. Ele tá morto, né? Certo. Nossa, a gente vai ter que ir na camelada pra lá. Se bem que a gente tá completamente conectado agora, né? Ah, não. Tem um trechão aqui que não tá conectado ainda. Ok, senão dava pra gente ir de guitarra, né? De guitarra não, de sarcófago. Bem, vamos assim mesmo e a gente vai se adaptando no caminho. Por onde eu saio daqui, gente? Cadê? Eu sei por onde sai. Sai por essa ponte gigante infinita aqui. Bem, toda arma vai ser bem-vinda, né? Porque a gente não sabe o que vem pela frente.
O que eles pegaram? Ah, a caminhonete ficou lá, ó. Pode crer. Oh, não afunda não. Achei que a caminhonete ia afundar. Ah, não afunda no vermelho, que estranho, né? Nossa, mas nossa caminhonete está quebrada, né? Tá com um negócio vermelho, vamos ver. Essas plaquinhas são baratas, né? Ah, é, não dá, ó. Acho que dá sim pra usar, pô. Ela tá um pouquinho machucada, né? É, vamos levá-la. Vamos ver até onde ela vai. Precisa trocar aí os itens de uma picape pra outra, né? E a outra não dá pra alcançar daqui, será? Ah, tá aqui, ó. É, não tinha muita coisa nessa, né? Então tá bom. Boa. Ficar com a nossa, né? Essa aqui dá pra gente fazer modificações se a gente precisar. Se bem que ela tá igualzinha a outra, né? Mas eu tenho um apego mais por essa. Musicão, hein? Caramba. Onde é o nosso caminho? Ah, tá lá pro outro lado. Nossa, tá pegando todas as armas mesmo, hein? Que ele acha. É, até aqui eu tô na contramão de onde a gente precisa ir, né? Mas não tem muito o que fazer porque é uma ponte, né? Tô evitando de falar pra não estragar a experiência com a música, tá, gente? Mas eu fiquei bem impressionado com o desfecho até agora. Acho que vocês também, né? Devem ter ficado, porque... O que foi isso, né? Envolveram até a Amelie na parada de novo. Mas eu vou dizer, esse jogo aqui... Essa franquia é sensacional. É sempre uma reviravolta atrás da outra. E depois que eu terminar, eu quero ver as teorias e comentários aí de vocês e de outros canais que cobriram também, sempre. Eu acho bacana ter vários pontos de vista a respeito de alguma coisa, sabe? É enriquecedor. Meio que dá uma expandida no universo também, né? Eu só não peguei o sarcófago por causa disso aqui, ó. A gente ia precisar sair da rede Kiral pra ir pra lá, né? E o Higgs no fim não tava morto, né? Caramba. Ixi, podia ter trocado esse pneu, hein? Vacilei. Não sei se vai subir não, hein? Bem, por isso que é bom manter as estradas feitas, né? Numa dessa aqui a gente ia rapidinho por uma estrada. Ou até pelo monotrilho, né? Mas, sinceramente, eu não arrependo nada do que a gente fez até agora, de como a gente fez, não, galera. Foi até aqui uma experiência... Eita ferro! Tá pulando meio alto, né? Foi uma experiência incrível até agora. Assim, cada vídeo que a gente produziu até aqui é... sem palavras, são coisas únicas. Ih, vai ficar sem bateria, hein? Eu acho que eu nem tenho CQPs pra usar, hein? E se tiver eu vou usar, se não tiver, paciência. Dando só um saltinho de leve pra sair da pedra. Muito provavelmente esse vídeo vai pegar direitos autorais, porque teve música a rodo nele, né?
Teve até o Charlie dançando, né? Ai, gente, é hilário, assim, ver semelhanças, né? Pelas semelhanças do que o Kojima fez nesse jogo com a franquia do Metal Gear Solid, mas, acima de tudo, ainda assim ele conseguiu criar algo original, né? E, assim, tem comentários, porque o cara vai longe nas ideias, né? Deixa eu trocar esse... Queria trocar esse emotezinho. Mas beleza. Eu troco depois. Mas eu não esperava uma dancinha. Ainda mais o... do Die Hardman, né? Que no final das contas ele continua sendo aí... fazendo o trabalho que ele prometeu que ia fazer, né? Que é proteger aí os interesses da humanidade. Mas o que vocês acharam da ideia da APAC e dos mortos aí? De criar uma realidade simulada, mais ou menos, né? Porque eles vão... meio que iam continuar resolvendo tudo, né? Eu lembrei muito daquele genjutsu que o Madara queria executar. Eu acho que é o Madara, porque até onde eu vi era ele que estava no comando, mas eu sei que tem aquela coelha lá e tal, enfim, tem toda uma história por trás aí. Mas enfim, eu lembrei do genjutsu do sonho lá, eterno, que ele ia fazer na lua, sabe? Posso estar viajando, faz muito tempo que eu não vejo. A história até onde eu acompanhei era isso, né? Sei que pra alguns não faria nem sentido o que eu tô falando, mas... o que vocês acharam, enfim, da solução que a APAC ia trazer aí? Eu prefiro ela mais como ferramenta, que é mais do que o que propôs aí o da Hartman, né? Caracas, ó, como é que eu vou atravessar pra lá, hein? Será que dá? Vamos ver. Não dá nada. Eu teria que meio que ir correndo, né? Ó, se eu tivesse com a prancha aqui, ia ser maravilhoso, hein? Porque aí eu já pegava esse caminho aqui, ó, já cortava a maior espação. Mas eu vou pela orla, seria isso aqui? Vou chegar até lá. Até onde der, né? Porque aparentemente... Opa, CQP, claro, quero. Amiguinho, vamos nessa. Força aí. Se bem que aqui é uma unidade, não é? Deixa eu ver. Vai ser num centro de alguma coisa. Deixa eu olhar no mapa. Não, confundi. Tô confundindo os centros de distribuição. Esse aqui é um centro de distribuição. Eu vou colocar um marco aqui. Iniciando criação de rota. Pode marcar, vamos. Aê, maravilha. E eu preciso pro portal tunelar. Então, pegando aqui, ó, eu já consigo fazer uma prancha. E aí a gente atravessa o lago e vem pra cá. Eu acho que vai ser mais rápido do que tentar atravessar o caminho todo em linha reta, como eu tô fazendo aqui. Rota de entrega finalizada. Beleza, vai ser isso. Vamos lá. Não é o ideal, mas vai ser isso. Já que a DHV não pode ir, então... Agora a gente tem um machado guitarra, né? Mas podia ser vermelho. Ficou meio caído o fato de ter ficado azul, eu acho. Isso aí, estamos na área de cobertura da rede Kiral. Pegar bastante cristais quirais, porque se a gente vai usar a guitarra, a gente vai precisar. Achei que eu tivesse usado a maior parte dele na metralhadora. Metralhadora não, um canhão, né? Ainda bem que não foi o caso. Vou carregar você aqui. Ah, vamos alterar esse ícone aqui. Colocar de festividade. Mas e a Tomorrow, hein, gente?
Essa é pra você. Que ela é super poderosa e tudo mais, até uma entidade de extinção, beleza, consigo aceitar numa boa. Mas aquele papinho do Die Hardman de que ela é filha do Sam por causa de uma inseminação artificial, acho que foi o Doorman que falou, não foi nem o Die Hardman. Não sei não, eu ainda acho que de alguma forma a Lu cresceu, sabe? Ou eu quero acreditar nisso. Eu quero acreditar muito nisso. Cadê a entrada desse lugar aqui? Certamente não é aqui, né? É mais com cara de costas do que a entrada. Aí a gente desce, faz uma prancha e deixa aqui o carro. De qualquer forma a gente não vai poder levar ele mesmo. Ele já tá todo detonado, pelo menos a gente guardou, né? Não foi de todo perdido. Eu vou lembrar que ele tá aqui? Vou nada. Mas tá aí. Vamos entregar essas coisas aqui. Só pra não perder o velho hábito. Bebam água, meus amigos e amigas. Importante. E aí, Sam? Como é que você tá? É sempre um prazer ver os pedidos que você cuidou. Prazer é meu amigo. Eu gosto muito da voz desse dublador. Caracas, muito boa. Essa entrega é cortesia sua? Você Todinha. tem que ajudar, né, Sam? Como posso, meu amigo Frank? Graças a você, eu bolei uma coisa especial. Quer testar? Opa. Sempre. Eu tô aumentando a alocação de materiais para você. Você vai ver que tem uma boa quantidade disponível para o seu uso. Maravilha, meu amigo. Exibindo sua nota de portador atual. Eu sinto que esse jogo... É mais leve do que o antigo. Deve ser mais fácil carregar ele por aí, também menos pesado para suas costas. Tomara que ajude você a se proteger melhor dos inimigos. Em seguida, vamos trabalhar numa coisa que deve facilitar a sua vida, ou pelo menos deixar mais agradável. Promete que não vai sumir, tá? Maravilha, galera. Vamos lá, tudo pronto. Eu já fiz o esquema aqui de logística pra gente não ficar perdido, né? E agora... Só marcar aqui mais ou menos o nosso caminho. É pro portal, certo? Fechou. O portal está para lá. Vambora. Vamos que vamos. Eu acredito que de história esse aqui vai ser o último vídeo. Acredito, não sei, não vou dar certeza disso, tá, gente? Eu não quero falar uma coisa, aí não é, enfim. Seria legal se ela subisse, né? Mas tá bom. Com a prancha a gente vai cobrir boa parte aí do caminho que a gente precisa, né? Para as EPs contribuírem aí, favorecer a gente, né? Se elas favorecerem a gente não atrapalhando, já tá bom pra caramba, né? Bem rápida a prancha. Eu acho ela mais prática do que... Ih, aqui tá zicada aqui a parada. Porque a gente tá sem cobertura quiral. Péssimo momento pra ficar sem cobertura, né? Convenhamos. Mas eu acho que, se eu não me engano, é só um pedaço. Deixa eu dar uma olhada. É, ó, é só a bordinha. Então eu dou a volta por aqui, ó. Tá tudo certo. Só não entendi porque que tá esquisito assim. E eu tô tão devagarzinho. Meio que parece que o Sam tá passeando, né? Será que já dá pra virar aqui, gente? Aí, deu. Geralmente isso aqui acontece quando vai aparecer aqueles monstros gigantescos, né? Tomara que não seja o caso. Não tô muito afim, não. Pelo som é bem o caso, né? Mas
Vamos tentar evitar. Passamos? Beleza. Achei que ia acontecer alguma coisa quando a gente chegasse aqui. Essa bordinha. Mas não aconteceu nada mais do que já estava previsto, né? Ih, meu esqueleto de impulso tá indo pro chapéu, né? Mas também com essa chuva toda que tá dando, né? Impressionado se não acontecesse isso, né? Calma, Sam, ainda faltam alguns quilômetros aí, cara. Não desiste agora, não. Dá pra subir por aqui? Não, acho que não vai dar, hein? Só encosta. Acho que por ali dá. Quem diria que a prancha ia ser algo tão útil, né? Eu confesso que quando ela apareceu a primeira vez, eu achei ela um pouquinho inútil. Mas é aquilo, né? Às vezes você não tem a visão de utilidade da coisa, né? Eu lembro que há um tempo atrás eu tinha o hábito de sempre ficar me preocupando com para que serviria cada coisinha, cada aspecto do que eu tô fazendo. Hoje em dia eu tô bem mais tranquilo com relação a isso. O que eu entendo eu faço, o que eu não entendo eu deixo que em algum momento vai fazer sentido, sabe? Sei lá, acho que assim eu... Ah, Sam, não cai não. Pera aí, volta. Eu acho que assim foi muito melhor pra mim do que ficar tentando explicar cada coisinha, onde cada coisinha vai, sabe? Sei lá. Tô meio divagando, mas... é isso. Acho que você evita uma série de problemas se você deixar só as coisas irem, sabe? Claro, você tem que ter um mínimo de controle e bom senso do que você tá fazendo, mas... tem coisas que só vão fazer sentido pra você no momento que você precisar. Então, pra que você vai se estressar, né? Mas enfim, tô divagando. Eu já disse algumas vezes pra vocês, mas videogame pra mim é tipo uma terapia, né? Eu vou vivenciando a história dos personagens e colocando meio que aspectos da minha própria vida pra ver o que encaixa e o que não encaixa. Papo de doido, né? Eu não tô louco! É, sei lá, como eu faço as coisas. Tem funcionado pra mim. Ó, aqui a gente já tá vendo o túnel, ó, lá embaixo. Mais viagens à parte. É isso. Às vezes as coisas não servem pra você naquele momento e momentos depois elas vão acabar servindo, né? Até que foi uma viagem tranquila até aqui, né? Eu achei que ia dar algum galho, ia aparecer algum inimigo. Mas a impressão que eu tenho é que o Higgs realmente quer que a gente vá pra praia, né? Atrás dele. Aqui já tem um caminho, ó. Engraçado que a gente conseguiu passar por praticamente todos os lugares que a gente já veio, né? Sem encontrar nenhuma base. Além da que a gente usou lá do Victor. Ah, território inimigo. Ah, não vou ficar aqui pra brigar não, relaxa. Só tô de passagem. Isso. Só não atirar em mim que tá tudo certo. Vamos. Ei, só foi falar, hein? Gente, não precisa atirar não, já tô indo embora. Relaxa. A galera tá aqui, tá mó nervosa, hein? Sai fora. O povo estressado. Parece aquele meme do... Opa! Parece aquele meme da mochila. Vocês conhecem, não? Do menino que tá... Acho que é o tutor dele, sei lá. Alguém que tá cuidando dele. Fala que ele perdeu a mochila. Se ele perdeu a mochila, ele começa a ficar todo choroso, mas a mochila tá... o tempo todo nas costas dele. Nossa, eu não lembro por que eu falei da mochila, mas enfim. É isso aí, vamos que vamos. Ah, tinha esquecido desse caminho todo esquisito. Vocês viram que não tem EPs, não tem nada? Tipo, aqui tinha um monte de vigias, não tinha? Era até o céu rubro. Acho rubro uma palavra tão bonita. É tão pouco usada, né?
Opa, mais uma musiquinha aí pra nós. Lembrando que eu deixo as músicas, tá, gente? Enquanto não gerar problema pro canal, elas vão ficar, tá? Mesmo que eu não monetize, enfim. É assim, eu quero ganhar dinheiro. Eu já disse isso algumas vezes pra vocês, vou repetir. Eu quero ganhar dinheiro fazendo isso aqui que eu tô fazendo. Eu gosto. É algo que me traz muito prazer e satisfação. Mas eu acho que quando uma obra é feita, ela é feita pra ser vivida na íntegra. E aí não seria legal eu cortar as músicas só porque, sabe, por ganância mesmo. Mas se não prejudicar o canal, eu não tiro. Agora, se prejudicar o canal, eu vou ter que tirar, porque aí tá prejudicando o canal, né? Não sei se faz sentido pra vocês o que eu tô falando, mas enfim, é isso. Aê, passamos, caracas. Cheio de mini prédios, mano. Aí sim. E o bom é que essa prancha escala até montanha, dependendo da inclinação, né? É pena que a gente vai ter que deixar ela aqui. Será que o carro que a gente deixou lá no começo tá parado aqui ainda, do outro lado do túnel? Acho que não, né? Quem que tá mandando isso, galera? Lu está comendo alimentos sólidos. Lu continua crescendo, já está comendo alimentos sólidos e crescendo bem forte e saudável. A gente encontrou a felicidade e não vamos deixar ninguém nos tirar isso. H. Caramba. Meio que tá judiando, né, do Sam de receber essas informações, mas enfim, deve ter uma explicação, né? O que eu gostei muito até agora é que não tá deixando ponta solta. Eu tô satisfeito com as explicações que eu recebi até agora. Meio que as coisas estão se acertando, sabe? Não tá sendo aquele jogo que abre um monte de possibilidades e não tá fechando nada, sabe? Meu maior medo é jogar jogo assim. Ó, aqui eu acho que não passa a prancha, hein? Passou. Se tiver uma pranchinha do outro lado ia ser bom, hein? Falta pouco. Beleza, chegamos. Sam, atualizações sobre perturbações nas correntes de Alcatrão. Parece que o ponto de maior instabilidade não é muito longe do local que você conectou bem no início da sua jornada. Nas redondezas da Ciudad Nudo del Norte. Os níveis de Kiralium estão bem fora do intervalo normal e eu aposto que tem alguma coisa interessante lá. Por exemplo, também recebemos relatos de uma sombra gigante. Eu marquei o local no seu mapa. Dá uma olhada assim que puder. E só para avisar, Sam, a anomalia não para de crescer. Se a gente deixar assim, não se sabe o impacto que ela pode ter. Também não vai dar para viajar para a praia até resolver esse problema. A gente só pode contar com você. Vai lá e resolve isso. Ixi, mais uma batalha das grandes, hein? Ó, aqui o nosso carrinho, hein? O nosso carrinho, não, nosso veículo. Certo, a gente tem que ir aqui agora. Desculpe que tá afetando as correntes de Alcatrão. Beleza, vamos lá. Mais chuva comendo, hein? Acontecendo com o céu. Tô com um péssimo pressentimento sobre isso. É melhor a gente correr, Sam. Estamos fazendo, meu cara. Lu e seu brinquedo preferido. Lu está brincando bastante com os brinquedos, segurando eles e passando para mim. Acho que a gente é uma equipe agora. Eu e Lu para sempre. Uma coisa que eu não entendo é por que o texto, ele não fala a Lu ou o Lu. E aí me confunde na hora de falar. Eu não entendo por que não tem esse pronome, sabe? Mas, enfim. Também não faz tanta diferença assim. É só na hora de pronunciar que fica meio estranho, sabe? Poxa, parece que a gente tá
Tá na emenda, não parece? Ô, droga. Rochedos. Eu queria ir pelo outro lado. Mas beleza, acho que dá pra dar a volta. Seria bom se eu desse uma amarrada nessas coisas, né? Porque se eu cair, vai despencar com tudo. Mas daqui a pouco eu faço isso. Eu sinceramente não lembro desse lugar assim, sabia? Na verdade eu lembro bem poucos do México nesse jogo. Foi bem um esquema de início mesmo. Ih, caracas, que isso? Ah, será que é o observatório aqui? Deixa eu dar uma conferida. Antigo laboratório de pesquisas de geofísica, isso mesmo. Aqui é onde tá aquele cara do negócio meteorológico, né? Mas a gente precisa ir até a anomalia. Depois a gente se fala aí, parceiro. Caraca, só musicão, hein? Legal que cada ícone que a gente troca responde de um jeito, né? Esse fica estourando como se fosse festa mesmo. Um artista. Nossa, faz um tempão que a gente não vem aqui, hein? Caracas. O jogo praticamente inteiro se passa lá na Austrália, né? Mas eu deixei uns pedidos de ajuda aqui pra fazer, né? Lembrando que eu vou trazer vídeos com os outros pedidos, as estrelas e tudo mais, tá, gente? Então, não é que porque eu tô indo direto sem fazer essas avaliações que elas não vão estar no jogo, tá bom? A ideia é trazer completinho mesmo. Não como eu fazia com os jogos do Batman, porque ali demandava muito do meu tempo e tudo mais, mas o mais completo possível com base no que eu conheço, né? Eu espero que vocês apreciem esse trabalho. Dá trabalho, mas é gostoso. Manter a carga sempre alta, né? Da prancha para não ficar na mão, né? Então eu vou fazer as entregas que estão dos pedidos de ajuda. Vou fazer também as estrelas, né? Esses são os pedidos que vocês vão ver. Vai ser as conclusões das estrelas. Eu não sei se eu vou mostrar fazendo o pedido ou só a entrega em si, mas vou fazer também. E qualquer outro arquivo de dados que não foi lido até o momento, eu vou ler também num vídeo. Não todos de uma vez, num vídeo só, porque sinceramente é um vídeo que poucas pessoas assistem e isso conta muito assim pro meu trabalho, né? O engajamento dos vídeos. Mas se porventura vocês quiserem um vídeo só com os textos lidos, né? Aí vocês me avisam que eu trago também sem problema nenhum. Como eu fiz nos jogos do Batman, né? Que tem lá a história de todos e tal. Mas é que é um vídeo muito específico, nem todo mundo gosta, né? Mas se uma quantidade bacana se interessar, eu faço, não tem problema não. Vai ser um prazer. Estamos chegando, hein, galera? Já começou a dar pipoco nas coisas, hein? É um tremor tunelar? Rápido, Sam! A gente precisa acelerar o passo! A gente já tá acelerando, meu amigo. Quer dizer, não bem o passo, né? Mas meio que a gente já tá acelerando. Ah, antes disso... Pera aí, antes de perder a possibilidade de fazer... Vou dar uma amarrada nas coisas aqui pra evitar que quando a gente caia, as caixas se dispersem, né? Eu acho que assim ela vai manter uma certa segurança, né? Ou não, eu tô totalmente errado. Pode acontecer também.
acha que é? Não. Talvez não. Talvez seja, sei lá. Esteja pronto pra isso, Sam. Vamos ver aí que bicho que dá, né? Eu tô atirando, mas eu acho que o ponto fraco são as pinças, né? Essas junções aqui, ó. Ixi! Nossa, lambeu o chão, caracas. Que doideira. O que mais que a gente tem de granada aqui, gente? Vou lançar granadas. Ah, eu tenho uma parada aqui que dá pra usar também. Será que tá comigo ainda? Deixa eu ver. Sai fora. Não, aqui. Isso aqui, ó. Vou invocar nosso Pokémon aí, ó. Digimon, sei lá. Epemon. E a gente vai continuar ajudando como pode, né? Uma musiquinha de vitória em andamento. Certo. O escopeta não vai ser eficiente aqui, né, galera? Acho que o fuzil vai ser mais eficiente. Sam, olha bem! Tá vendo aquelas áreas vermelhas no corpo dela? Pô. São os pontos fracos. É, eu deduzi isso também. Por isso que eu troquei a arma. Porque com uma escopeta não ia rolar. Tá se curando, hein? Tá chegando muito perto, hein? Vamos ver. Tem outra aqui. Fuzil de assalto. Tem a guitarra também, mas eu acho que vai ser mais difícil usar a guitarra aqui. Mas foi bom ter jogado a EP pra batalhar lá, né? A atenção tá toda nela. Tem uma galerinha ajudando o Sam, hein? Bacana. Acho que acabaram, hein? Tem essa aqui, coisa boa. Bom é que com essa IP aí ajudando a gente, ó, a gente tem mais tempo pra acertar essa criatura estranha gigantesca. Já foi. Parece que você acertou o ponto fraco dele. Vamos. Libera aí, aê. Mas aí fica a questão aqui, é um ponto fraco ou eu tô detonando uma área que não vai fazer diferença nenhuma? Boa, temos mais um aqui. Caracas, meu, bicho gigante. Bom que a gente quase não tomou dano dele, né? Aí. Acho que isso aqui também é uma área de acertar, né? Caracas, essa arma é muito boa, você é doido. Ih, nosso EP isca ali vai sumir. Isso foi bom enquanto durou, valeu. Ih, caracas. Acho que acabou, hein, galera. Escopeta. Fuzil de assalto aí, ó. Agora ele vai mirar na gente, agora ferrou. Nosso
inimigo tá ficando fraco, Sam. Continua assim mais um pouco. Tô fazendo, amigão. São coisas que estão além das nossas capacidades aqui, né? Então, aquela pata ali não tá sendo destruída, né? Que estranho. Só que você guardou. Tá com tempo, hein? Tá com tempo pra meter o louco, hein, Sam? Cuidado, Sam. Tá prestes a tentar alguma coisa. Nossa, vai gerar aquele fogo, né? Escopeta, fuzil, beleza. O negócio é continuar atirando e evitar, né? Tomar dano. Será que ela é responsável por aqueles fogos de incêndio lá? Sai fora, coisas. Aí, outra patinha foi pro saco, hein? Pena que o armamento também. Tem outro fuzil? Não, agora eu acho que é só escopeta. Ah, talvez eu possa usar aqui, ó. Guitarra. Pô, é mó tantão, velho. Aê! Finalizado em grande estilo. E aí, sobrevivemos. Ótimo trabalho, Sam. Sério, acabar com uma monstruosidade enorme dessas é incrível. Imagino que as perturbações das correntes de Alcatrão vão melhorar agora. Tomara, né? A gente não pode perder tempo. A gente tem que ir pro seu abrigo o mais rápido possível. Caracas, quanta matéria quiral. Certo, cadê a nossa prancha? Tem um monte de coisa ali caída, né? A galera ajudou pra caramba. Mandando recurso, né? Que bom que deu pra fazer com que a gente tinha, né? Mas é sempre bom pegar, né? Aí sim. Essa luvinha é sensacional, né? Lança foguetes, ó. Isso aqui é bom a gente pegar. Se tiver uma nova luta. Bom que a gente não fica desamparado, né? Tem sempre alguém aí ajudando a gente. Esse jogo é maravilhoso. Ótimo trabalho, Sam. Mudando de assunto. Sobre o APAS 4000, usamos o Cupid da Drawbridge e reviramos os registros relevantes. Nossa pesquisa resultou em uma explicação de como eles conseguiram construir os servidores na praia. Eles previram matematicamente um ponto de intersecção entre as correntes de Alcatrão e a praia e implementaram embarcações de carga com os materiais necessários nessa rota. E obtivemos os dados do sistema de propulsão especial para fazer a viagem. Fique tranquilo, já começamos a equipar esse sistema nos próprios componentes da DHV Magalhães. Depois que a gente terminar, vamos poder ir e voltar da praia à vontade. Aonde o Higgs for, a gente vai poder ir atrás. Dito isso, para chegar numa praia da sua escolha, você precisa de um item com uma forte ligação ao local. O Higgs tem o quipo e o filtro dos sonhos da Amelie, se não me engano.
Qualquer um deles serviria de ligação suficiente a você e a ela. O Higgs é determinado na obsessão dele. Ele só se importa com você e a Amelie. Mas isso não basta, como você sabe muito bem. Emoções isoladas não são uma ligação poderosa. Assim como se comunicar com alguém por holograma não substitui a capacidade de tocar o Ra de verdade da pessoa. Quero dizer que é necessária uma coisa física, um objeto tangível que te liga a Amelie. Deve ter alguma coisa assim no seu abrigo. E é exatamente isso que você precisa achar. Com isso, a gente vai poder seguir o Higgs na praia. O Higgs está dedicado a causar o último Death Stranding e a gente não tem muito tempo até ele fazer isso. Estamos correndo para preparar os motores da DHV. Mas você, Sam, tem que pegar a chave para desbloquear a praia onde o desgraçado se escondeu antes que seja tarde. Pelo menos parece que as correntes de Alcatrão se acalmaram. A DHV Magalhães viaja para sua posição facilmente. Te encontramos no seu abrigo. E o Higgs tá na mesma, né? O cara tem um objetivo mesmo. É destruir a humanidade. E não se perde no foco dele, né? Isso aí é notável. Ele é um tipo de vilão que tá entrando, na minha opinião, pro hall dos vilões, na minha opinião. Eu falei na minha opinião 2 vezes. Ai, caracas. Esse hall eu tenho alguns vilões, tipo o Scar, do Rei Leão, o Jafar. Nossa, é um carro quase inteiro. Mais alguns outros aí. Lex Luthor também é um vilão meio bem fascinante assim. Mas enfim, eu tô divagando como sempre. Agora o Higgs, né? O Higgs é um vilão bacana. Sam, aqui é o Tarman. A Fragile ainda sofre com os efeitos da saltofilaxia. Contudo, a gente não consegue fazer isso sem a ajuda dela. Ela vai nos guiar identificando a praia específica onde a gente deve ir. Todas as pessoas com Dooms a bordo da DHV vão usar seus poderes para ajudar a dar o salto e reduzir a pressão nela o máximo possível. Olha, é verdade que a Fragile e o Higgs se conhecem muito bem. Mas o sucesso desse salto depende muito da força da ligação entre ela e você. Ela precisa ser inabalável. Você e a Fragile devem garantir que o K e o Ra de vocês estejam ligados por uma conexão que suporte qualquer pressão. Não tá aparecendo essas transmissões a mesma que tinha no Death Stranding 1 no final? O Deadman aparecia toda hora com uma atualização nova? Lu ficou de pé. Nunca vou me esquecer desse dia. Lu ficou de pé pela primeira vez. Está crescendo tão rápido. Logo já vai dar os primeiros passinhos. Estou ansioso para a gente dar uma volta juntos. Vai ser um momento incrível. Eita, 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 hein? Quem é que tá mandando essas mensagens? H. A gente vai saber. Cadê o abrigo, gente? Tô indo pro lado errado. Nossa, parece outro... que eu tive aqui em outro jogo, sabe? Aqui é o posto de vigia, o primeiro que a gente acessa, né? Caramba, que doideira. Vamos nessa. Aqui tem a ponte. Que a gente encontrou o ninja Deadman pela primeira vez, né? E ele é o ninja e ele conseguiu muito rápido, porque a gente encontrou ele viu a mensagem dele se despedindo, né? E quando a gente foi voltar, porque o abrigo estava sendo atacado, ele já veio e ajudou a gente, né? Eu acho que eles não colocaram os terroristas aqui porque não tinha espaço para eles, né? A gente tá enfrentando coisas muito maiores agora, né? Essa música eu não conhecia. Nossa, eu tô muito empolgado, galera. Vocês não têm ideia. Assim, tô meio triste porque eu tô achando que tá acabando mesmo, mas chegar no final dessa história é muito legal. Ver os mistérios sendo resolvidos, sabe?
É muito legal. A gente tá quase chegando, hein? Ixi. Só mais um pouco agora. O sorriso de Lu vai durar pra sempre. Lu sempre sorri quando eu pego a câmera. Mas o sorriso mais lindo é quando a gente tira uma foto juntos. Eu nunca vou me esquecer, mesmo sem as fotos. Vou me lembrar disso pra sempre. Caramba, mano. Será que a H é de Higgs? Ele tá de sacanagem? Porque as fotos no mapa, elas estão saindo daqui, ó. Do abrigo do Sam. Então, não sei. Mas eu acho que é o Higgs sacaneando a gente. Não seria a primeira vez, né? Esse safado. Nossa, o abrigo do Sam é o único com biometria, né? Ele colocou a mão ali. O que tem no abrigo dele aqui pra gente ver? É um abrigo padrão, né? Não é um abrigo de transporte nem nada. Sabia que era esse safado. Sam, sou eu, Higgs. A sua vida nesse abrigo é coisa do passado. Pode reclamar o quanto quiser, mas não tem volta. Então, por que não se contenta com as suas fotos e lembranças enquanto ainda pode? Afinal, nem elas vão sobreviver ao último Death Stranding. Eu tomei a liberdade de usar a rede Kiral para invadir o seu abrigo e compartilhar com você algumas fotos escolhidas. Não precisa me agradecer, eu sou bonzinho assim, mesmo. Até logo, Sam. Ai, que safado, era ele mesmo, cachorro. Por que não tá saindo a exclamaçãozinha de novo? Enfim, agora a gente sabe que é ele. Não que a gente não soubesse antes, né, mas... A gente tá carregando muita coisa pra andar aqui embaixo, né? Não tem problema, deixa cair, porque não vai fazer diferença mesmo. Oxi. Tu tá dormindo? Era só um ursinho. Ai, o Sam tá quebradaço. Caramba, a força visual que eles têm, né? Criando as coisas é muito... Mexe demais, né? Tipo, ele tá revivendo exatamente o que ele vivia aí, né? Que a gente não viu. E a música não ajuda também, né? Convenhamos. O que mais a gente tem aqui de lembrança? Imagina como é que tá sendo pra ele, né?
tudo, né? Isso aí é seu, não é? Eu duvido que tinha algum valor pra Amelie. Mas a fotografia embaixo tem. Essa é... É a Bridget ou a Amelie? Sim. Essa foto da Amelie, ou Bridget, deve servir como vínculo ao Kipo que ela usava. Logo, a gente deve conseguir usar ela para nos conectarmos também com o Kipo que tá com o Higgs. É disso que a gente precisa, Sam. Sam, com o que você encontrou, devemos ser capazes de saber para qual praia o Higgs fugiu. Volta para o veículo. Está na hora da gente enfrentar o Higgs. É agora, hein, galera. O Higgs não vai desaparecer sem lutar, Sam. Faz o que for preciso para salvar Tomorrow. Isso aí, é o que faremos. Que viagem, hein? Nossa, um monte de música. Exibindo sua nota de portador atual. Um banhozinho pra resolver as mazelas, né? Banho mágico da DHV. Sam, é o Die Hard. A DHV Magalhães pode ser enviada a qualquer momento, só que para isso todos têm que trabalhar juntos. Quando estiver pronto para ir, encontra a gente na ponte. Sam, quando você vier pra ponte, traz a cápsula de bebê com você. Tomara que ela ainda tenha uma conexão forte com a Amelie. Caramba, isso vai ser difícil, hein? Então, vamos lá. Não vai dar opção? Não dá opção. Deixa eu ver se tem algum livro pra gente ver. Ah, não, dá pra fazer isso depois. Fala aí, Doomman, o que você tem pra mim? Hora de ir, Sam. Ó, tá até de jaquetinha. A Tomorrow vai ficar bem. Gente, vocês me perdoem se estiver vazando algum som de batida, barulho, reforma, mas é que os vizinhos aqui, eles são bem... Eles gostam bastante de fazer manutenção, sabe? Principalmente em horários, assim, totalmente inapropriados. Mas, enfim, vamos lá. Vamos pra ponte. Todo mundo pronto? Se concentrem e foquem seus poderes. Pelo nosso futuro, a gente precisa se unir. Como barreira pro mal e portal pro bem. Apostos. Hora de lançar. Ativar bombas de lastro de Alcatrão. DHV Magalhães, pronta para mergulhar.
tell you all that men are breaking. You don't know. Don't waste your life observing the slaughter. There is no time to grieve the sun. Take every chance of joy you can It's all we have to survive this Fragile! Fragile! Descarregando tanques de lastro. DHV Magalhães subindo. Vamos decolar, agora! Atenção, pessoal! Preparar para o voo. Se segurem! Perdidas nesse lugar, vinculadas a uma paz para criar essa única praia. Então é aqui que o Higgs está. Vou ativar o holograma. Olhem! Aproximando. Tomorrow. Vários EPs chegando. Aguardem e se preparem para a batalha. Por favor, Sam. Tem que ser você. Você tem que terminar isso aqui. Leve a guitarra. Ela é a arma perfeita para um lugar assim. Ela atrai Tiralium do ar ao redor e o converte em energia. Aqui na praia deve funcionar indefinidamente. Sam, me leva também. Eu posso servir de comunicador. A gente se cuida daqui.
Você vai lá, Sam. Tenha cuidado. E lembra, sempre vou estar com você. Vertile. Suas estações! Charlie, ativar modo de batalha. Cordões de segurança. Ativar canhões. Elas acendam. Bora descer o cacete? Caracas. A DHB Magalhães vai servir de isca para todas as EPs. A gente vai aproveitar isso para ir até a praia, onde espero que a gente encontre a Jumol nos aguardando. E o Higgs também, claro. Vai ser uma ótima oportunidade para vocês acertarem as suas diferenças. Caramba, tá detonando tudo. Agora ela voa, né? Sensacional. Eu voltei, bebê. Tem mais ET se aproximando. Tem muitas delas. ET super gigantes abaixo. controles não funcionam. Merda! Pegou a gente. Deixa com a gente. Você dá conta? Rápido! A gente tem que acertar a cabeça.
Deadman? Isso mesmo. Pessoal, Se segurem. DHV Magalhães. Integrar. Isso! Sam! É você, Deadman? Eu mesmo, meu amigo. Eu consegui assumir o controle dessa coisa com o meu carro. Ele está, em essência, servindo como ponte entre a entidade e o nosso veículo. Então deixa o combate pra gente. Já pode ir, Sam. Caracas, que final épico. E temos um Megazord agora, né? Isso aqui vai lutar com a gente? Não, não tem tempo não, sai fora. Ai. Não faz sentido ficar lutando, né? Vocês lembram desse crânio aí que a gente enfrentou logo no comecinho? Primeiros vídeos, né? Ele é parte de um robô gigante. Caramba, que doideira, velho. E hein? Só porque ele solta a guitarra. Venha. Essa câmera é horrível. Ai. Duas lutas épicas acontecendo ao mesmo tempo, hein? Caramba. E agora sim, ó. Uma câmera saudável. Ô, louco, pera aí. Toma. Opa, esquivinha, esquivinha. Ah, quando ele pula, ele não tá... Opa, sai fora. Nossa, agora que eu vi que eu tô sem bolsa de sangue, hein? Ai, manezão. Toma.
Nesse ponto eu tenho que concordar com o Higgs, porque Sam é sempre mais legal quando ele é levado ao limite, né? Sam, Ô, ele louco. te mata se você não cuidar da sua saúde. Calma aí que eu acho que tem uns Kryptons aqui pra nós. Se você tiver criptobiontes, agora é a hora de usar eles. Toma, segura aí, bonitão. Mais uma? Toma. Não adianta nada porque ele repele, né? Sai fora. Opa! Toma no peito. Vem aqui, vamos pro mano a mano. Ai, sai fora. Cadê? Sumiu? Aê. Fica aí brincando. Depois que ele aplica um golpe grande, Sam. Que tal se aproveitar disso na próxima? É o que a gente tá fazendo, né? Ai. Então beleza, vamos lá. Foi. Falta pouco agora. Já era, Sam. Bom, digamos que eu... já morri na praia antes. Você, mais do que todos, deveria entender. A solidão. Dezenas de milhares de anos só. Vagando. Sem você. Agile. Amelie. Ninguém. Não dava pra aguentar. Então, quando eu finalmente aceitei o fim, essas pessoas mortas aqui me chamaram de volta. Quatro mil pobres coitados que se uniram ao Abás numa convergência. Para eles eu era outro fantasma. Só mais uma alma perdida. Bom, e com tanta
Acharam que eu devia me juntar ao grupinho deles. E eu, sendo como sou, fui na onda. Tudo enquanto continuava atrás do meu próprio objetivo. Já saquei. Mas é isso mesmo que quer? Ah, é. O último Death Stranding. Mas agora é pra valer. Quer dizer, porra! Pra que esse cemitério, não é mesmo? Os humanos merecem ser extintos. Esquecidos! O que me diz? Topa uma última dança em cima dos ossinhos deles? Eita caramba. Vocês viram que ele tem um coraçãozinho do lado esquerdo no cotovelo, igual o do bebê? Toma essa. E o Sam consegue saltar, né? Mas vem aqui, amigão. Isso, Sam. Cadê? Peraí, deixa eu pegar uns criptobiontes aqui. Ó, você. Só pra dar um grau. Ih, droga, errei. Bom que é disparo infinito agora, né? Achei. Tô nada. Toma essa. Filho da puta! Ê, ó o palavreado. Não é assim não. Tava todo animadinho. É assim que se faz, Sam. Ah, vai tomar todos? Ah, vai mesmo. Pronto. Foi o suficiente pra ele. Vamos começar do zero. Cadê você? Assim, eu não sou a favor da extinção da humanidade e nem tudo compõe isso, mas notadamente essas pessoas têm bons argumentos, né? Porque a gente tá aqui destruindo tudo de fato, né? Não que eu queria que acabasse assim e tal, mas que servisse pelo menos de conscientização, né? Não é por nada, né? Faz sentido pra vocês, não? Toma nas costas, vacilão. Então, personagens como o Thanos na série dos filmes do cinema, né? Do caso. Fazendo lá o balanceamento universal. Vem aqui da onde o papaizinho, Sam? Agora o Higgs, né? E tem vários outros também que partem do mesmo princípio, né? Um negócio aqui pra você, ó. Acho que tá na hora da gente jogar uma coisa diferente. Ih, caracas, que velho amigo. Ah, não, não, não. Ô, droga. Eu não tenho isso, né? Receba. Você não faz ideia. Ah, sai, sai, sai. Oh, errei. Ah, sério.
Bem que eu meio que tô fazendo um favor derrubando esses servidores, né? Cadê você? Oh, droga. Queria perder o que tava segurando. Isso é meio besta da minha parte, né? Peguei. Pegou o quê? Pegou nada. Ai. Tá atrás desse, né? Safado. Cumprimentar seu amigão. Você não é meu amigão? Só você. Toma aí, ó. Ô, droga, quase. Esse solo é bem bonito, né? Essa doeu. Caracas, dominó. Ah, como é O Higgs vai detonar tudo. bom tá no topo. Vou pegar mais criptobiontes aqui, porque o que eu tinha já gastei, né? Isso é só o começo. A gente não é páreo pra um monstro desse tamanho. Foca só em derrotar o Higgs. Descansado. Esse é o espírito, amiguinho. Você é... Alguém tá querendo um amiguinho. Ele que vai procurar um amiguinho em outra paradaria. Cadê o Riggs? Higgs. Por um momento eu te perdi mesmo. Tamo junto uma pinóia. Podia estar mais errado. Isso é mentira. Ele é ruim de mira, hein? Pior que eu. Caiu. Você se lembra daquele dia lá na praia? Quando minha luz guia me traiu? E escolheu não a mim, mas Sam, o cara. Bom, a garota era pra ser minha. Pra minha sorte, eu encontrei um outro alguém. Sua linda bebezinha, a entidade de extinção. E eu tô muito grato. Posso saborear uma dose dupla de vingança contra você. E uma certa beleza poética no nosso desejo. Tá vendo? O último Death Stranding finalmente chegou. A vitória é minha. Porque a garota
Ela não tem escolha, além de aceitar o que acontece. Bem de pertinho. Aquele velho sentimento familiar. Te deixei esperando, né? Você e eu. Ainda não acabou. Aí, na cabeça do Metal Gear. Ataque da guitarra, segure para esquivar, beleza. Cala a boca, vai. Nada contra, muito obrigado, Kojima, por dar a oportunidade dessa luta. Dá pra imaginar como será o Metal Gear Solid Remake. Dá uma variada, tenta ser interessante. Falou o cara que tá apanhando, né? Ó, toma. Toma ele. Ah, pegou? De novo. Ele reclamou que eu sou desinteressante e cai no mesmo golpe toda hora. E o Higgs falou bebezinha, né? Ajudinha no final. Até você tem que admitir. Ah, cala a boca. Peraí. Ah, que duelo é esse? Ok, mais luta. Eu quero te ouvir berrar! Ah, não hoje, amigão. Por que você não... Morre! Vai entender. Foda-se a Amelie! Eu vou cantar! Você dormir! Tem uns diálogos sensacionais, né? Deixa eu improvisar! Pra mim! É o último Death Stranding! Eu tô cansado! Essas merdas! Parece o irmão mais velho falando, né? Essa boca é porra nenhuma! Opa, calma aí. Tá gostando? Da sensação? Eu vou te matar! É, quando você apanha silabicamente, né? Nem pense em morrer. Foda-se você! E a sua banda! Perdeu um dentinho ali, hein? Eu não quero ouvir! O seu bicho de merda! Filho da puta! Eu já ganhei! Ganhou. Tá longe, amigão. Vai pro inferno, pau no cu! Pegou pesado, hein? Final Fantasy VIII.
mesmo você, não é? Tudo bem. Tudo bem. See the sunset. The day is ending. Let that yawn out. There's no pretending. I will hold you and protect you. So let love warm you till the Beleza, hora de ir pra casa. Caracas, o que aconteceu até agora? Ai, caramba. O bebê voltou. Tomamos um empurrão da Amelie, que também apareceu aí pra dar as caras. E no fim o Higgs se ferrou, hein? Comido e cuspido.
Bem, certamente esse final é cheio de simbolismos, né? E mensagens e tudo e tal. Mas na boa, eu só queria a boa e simples ressurreição do bebê. Já estaria ótimo. E eu entendi que a Tomorrow é o bebê. Ou parte dela seria o bebê. Vocês entenderam a respeito disso? Eu soltei a câmera aérea pra gente ver e cortei. Eu não sei se todo mundo lembra, mas isso aqui é basicamente o começo do jogo, né? Onde a gente tá correndo pra ir pro abrigo. Só não tem o terremoto, né? Mas deve ser alguma passagem que o Sam tá fazendo entre os mundos e tal, né? Ou eu tô viajando pra caramba, né? Que não seria difícil. Acho que tem gelo, hein? No outro não tinha gelo, não. Será que tem como brincar com o bebê? Aqui, ó. Pra relembrar. Bem, vamos lá. E no fim, Lu era filha mesmo, né? Do Sam. De acordo com o relato da Lucy. Apesar dela ter traído o Sam, né? A filha era dele, só que ela queria proteger o bebê. Muito louco, né? É impressionante como eles conseguem flutuar entre as nuances da realidade dos humanos em si, né? Eles amam, odeiam, gostam, traem, mas tá sempre lutando, né? Cada um do seu jeito. E ainda dizem que jogos não trazem nenhuma mensagem a não ser violência, né? Olha aí. Caracas, que jogo maravilhoso, gente. Prometeu tudo, entregou tudo. Claro, como eu sempre digo, na minha humilde opinião de especialista em nada, né? Caracas, não chega nunca a casa deles, meu. Não que eu não goste de caminhar pra caramba, não à toa eu joguei os dois jogos, né, mas... já podia ter chego, né? Tô tentando fazer um caminho meio que linha reta, mas tá difícil. Ops, Sam, calma aí. Não vira o bebê não, hein? Virar o bebê e nós temos uns problemas. A casa tá ficando meio pra baixo, né? Minha habilidade de sempre achar o pior caminho pra seguir, né? Eu acho que esse pedacinho é de propósito, né? Pra gente dar aquela refletida sobre o jogo e tudo mais. Finalmente o Fragile e o Sam vão ter alguma coisa, né?
E aquela tensão toda entre eles estava dando nos nervos já. E a gente já passou por aqui, hein? Ó. Caminhada, ó. Acho que tudo isso foi pra rolar a música. Não cai não, Sam. Aí agora vai ficar feio, hein? E que música tema, né, gente? Caramba, musicaço. A escolha de trilha sonora desse jogo, assim, fora de série, né? Calma, Sam. Vocês lembram que quando a Lulu sumiu, né? Foi assassinada e tal. O Sam fez o mesmo caminho? Teve uma cena assim, que a gente vinha nessa parte, chegava lá e encontrava o bebê no chão. Aí era meio que uma passagem pra ele, né? Será que é a mesma parada aqui? Calma, quase chegando. Isso aqui foi. Lu? Caracas, hein? Exibindo sua nota de portador atual. Ela tá bem? Inconsciente, mas ilesa. Sam. Escuta. Fragile? Ela morreu, Sam. A verdade é que ela tá morta há algum tempo. Enquanto você estava fora, atrás daquela foto, a Fragile falou comigo. Abriu o jogo sobre tudo. Tudo aconteceu quando ela tentou salvar Lu com um salto. Quando ela estava naquele lugar entre o mundo dos vivos e o dos mortos. E o Higgs atirou nela. Como você sabe, o fluxo do tempo é diferente entre nossos mundos. No outro lado, a morte de Fragile foi uma tragédia que já havia acontecido. Neste lado, porém, a forma física dela resistiu.
Mesmo que pouco. À espera do fim. A Fragile sabia o que ia acontecer. E o que ela queria fazer com o tempo que restava. Você foi a única pessoa a quem ela me pediu para não contar, Sam. Só você. E eu espero que você entenda por quê. Desculpa, Sam. Deixa ele ir. Tem uma coisa que eu não te contei. Quando Higgs atirou em mim, naquele momento, meu Ka e meu Ra foram separados um do outro. E o fato de Lu e eu termos conseguido saltar não teve nada a ver comigo. Foi Lu. Lu nos conectou àquelas pobres almas perdidas. E naquele momento, estar com eles parecia mais seguro do que comigo. Então eu decidi deixar Lu com eles. Mas depois, Sam, quando veio e me encontrou, eu tinha esquecido o que eu tinha feito. A única coisa que eu sabia com certeza era que eu já estava morta. E que o pouco tempo que me restava, eu queria passar viajando com você. Foi só quando nós chegamos à Praia do Apaz que eu finalmente me lembrei. De Lu, do salto, de tudo que tinha acontecido. É minha culpa você não ter visto Lu crescer. Eu roubei de você esses anos preciosos. Eu sinto muito, Sam. Não posso devolver o tempo que você perdeu. Mas me promete que você vai aproveitar ao máximo o futuro. Com Lu. Você nunca vai estar só. A morte não pode nos separar. Sempre estaremos com você. Agora vai. Estão te esperando. Pera!
Galera, é isso. Então, no final, o Lu tá vivo. E é isso que eu entendi até agora. E a Tomorrow, né, no caso. E a Fragile estava morta desde sempre. Poxa. Bem, vamos lá. Vamos ver o que tem a acontecer ainda, né? Força aí, galera. Eu sei que o vídeo tá grande, mas vai valer a pena. Até agora a gente não foi decepcionado. Tá tudo bem? A gente precisa do poder de todos para isso funcionar. Atenção todos! É hora da gente ir para casa. Obrigada por ter vindo. Você diz que é urgente, então fala, eu não tenho muito tempo. Estão atrás do meu bebê. Eles estão querendo pegar a Lu. A Bridges tem planos. E tudo isso envolve usarem Lu como um bebê sacrificial. Tem que ser uma criança gerada por um repatriado. Eu não vou deixar levarem meu bebê. A gente tem que falar que você, ô pai. Mas eu não sou. Eu falei, para de brincar comigo. Por favor. Neil. Por favor. Protege-lo comigo. Obrigada. Vamos fugir pro México. Tem várias rotas que só gente como eu conhece. E eu tenho uns amigos lá que que podem ajudar a gente. Mas tem que ser rápido. Já na semana que vem, tá bom? Eu volto e te busco aqui. Neil. Quê? Isso contém tudo. Eu quero que você guarde pra mim. Oi. Vambora. Só um instante. Não, deixa. A gente já tem tudo no carro.
Só pra deixar mais romântico. Relaxa. Tá. O México espera. Ele é meu paciente. Obrigada. Deixa eu tentar de novo. Vai rolar. Obrigado, gente. Ok. Sensacional. Parem! Parados! Não se mexam! Já devia saber que a gente não ia te deixar sair. Você está carregando o bebê de um repatriado. Uma cobaia de valor incalculável. Arma! Vai no chão! Vai no chão! Não. Você tá errado. O bebê é meu. Então se afasta, porra. Se afasta! Meu. Não! Sem atirar! Sem atirar! Não atirem! Não atirem! Lucy! Ei! Ai, merda! Ai, merda! Neil! Você tem que salvar ela. Por favor. Por favor. A gente tenta. Mas vai ter condições. Essa criança é preciosa para nós. Você tem que deixar a gente levar ela. Ela vai sobreviver? Vai sobreviver? Me dá sua palavra. Te dou minha palavra, Neil. Te dou minha palavra. A extração foi um sucesso. O bebê 00 foi transferido para uma cápsula esterilizada e enviado para outra instalação. Vamos seguir com o descarte de corpos. Um homem e uma mulher. Impossível. Mas como assim? Há quanto tempo ele tá assim? Ele já tá entrando em necrose. Como assim? Isso não faz o menor sentido. Chama a equipe do TC. Agora vai, sai daqui!
Beleza, olha aí, agora a gente sabe a história toda, né? Como no final do Death Stranding 1. A explosão foi ocasionada por causa dele, então, né? Eu sempre achei que era porque ela tinha tomado os remédios. Mas, obviamente, eu estava errado, né? Vamos lá, ao fundo, né? Isso sou eu batendo nas coisas, né? Nossa, eu tô conseguindo lembrar o Death Stranding inteirinho, o final. Quanto uma pessoa é capaz de perder até surtar, galera? Eu fico me perguntando. Qual que deve ser o limite, sabe? O Daryl, ó. O Sam, assim, lembra o Daryl logo que ele apareceu no The Walking Dead, né?
find excuses for your anger. You're drowning in sorrow. When all the reasons to stay are selfish, you must go. I'll show you out this burden is hiding the meaning of it all. How beautiful this life can be. You don't have to grow. Don't waste your life respecting the rulers. There is no time you need to run. Take every chance and joy that you can find. Any love or any find. Go catch the light and shine it all around. It's all we have to survive this world. Don't think of all you have to leave behind. You're all I have to survive this Eu me lembro agora. A viagem que a gente fez juntos. Eu e você, Sam. Lo. A gente sempre vai estar conectado. Eu sou a sua Luísa. É.
to all the words that I won't get to say, the things that time steals and turns to pain. If it's not love to let you leave again, I don't know what is. But if you doubt and question what the future holds, remember there's no place you can't call home. To all the roads that we are yet to pave, the dreams that stillness entertains and slays. Now if my love for you won't make you stay, I don't know what will. You will never leave a trace where you walk, if the only path you take's the one you're told. So walk away, I'll find you. So far away, I'll reach you. To the wild, to the wild, to the wild, yeah. To the wild, to the wild, to the wild, yeah. Eu sempre gostei dos portadores. Na chuva gelada e no vento cortante. Através de rios, montanhas e desertos sem fim. Eles chegam para entregar algo precioso. Um vislumbre de uma vida que nunca conheci. Eles são minha janela. Minha única ligação com o mundo lá fora. E eu sei que eles vão voltar hoje. E todos os dias. Mesmo quando a gente se for. A morte não pode nos separar. É por isso que hoje é outro dia na estrada. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Caracas, galera. Quantas emoções, viu? Ainda bem que foi bem longo, porque senão ia estar chorando igual criança aqui. Ai, ai. Sensacional.
Olha aí, temos a máscara vermelha. E a máscara dourada. O holograma da Tomorrow, a Lu, Fragile. O que eu mais gostei foi que todas as pontas foram prendidas, né? E ainda deixou gancho para outras ainda. Aí tem os registros, né? A conexão entre o Apaz e as 4.000 pessoas falecidas foi rompida. O Cupid da Bridge está funcionando totalmente, então os robôs fantasmas das EPs estão menos ameaçadores do que de costume. Como resultado, movimentar-se e fazer entregas ficou mais fácil. Ele te dá a opção de manter habilitado ou manter desabilitado, né? Olha aí, faça o que quiser. Bem, por enquanto a gente vai ficar por aqui, né? Portadores locais. Algumas pessoas não respondem. Eu trouxe cargas para esse abrigo, mas o terminal disse que o acesso estava restrito devido ao Cupid da Delbridge. Eu não entendo muito de tecnologia, mas isso me preocupou. Acho que vou esperar o pedido ser realocado. Tem muita coisa que vai começar a dar umas bugadas mesmo, né? O que mais nós temos? Opa! Estamos aqui para ajudar. Obrigado pela ajuda, Sam. Eu e o Tarman fomos nos juntar a você para um tempo livre a bordo da DHV Magalhães. Ainda podemos ajudar com as suas entregas, claro. Então não hesite em entrar em contato. Bom descanso. Ah, e o Duman está com você, né? Parece que ele quer ir junto. Caso saia, leve-o se puder. Valeu! Agora é o momento dos extras, né? De fazer tudo que ficou pendente. Mas isso é assunto para o próximo vídeo, não para agora. Eu vou voltar para minha pesquisa, Hartman. Bom trabalho, Sam. Valeu. Fico feliz em dizer que finalmente recomecei minha pesquisa. Há indícios de que um novo portal tunelar está prestes a aparecer, o que é bem animador. Quanto a você, é sempre bom tirar uma folga e fazer algo diferente. Eu fiquei meio triste com a morte da Fragile. Não esperava. Rainy. Indo fazer um check-up. Sam, parece que as coisas se acalmaram, então eu vou levar meu bebê para examinar a instalação médica do F8. A Tomorrow disse que me acompanharia, então vou aproveitar a companhia dela por enquanto. Bom descanso, Sam. Aquela cena pós-crédito que a gente vê, a Tomorrow de portadora, ela acontece depois de tudo isso aqui, né? Isso aqui é só um dia aleatório depois do fim, né? Então acho que a gente já viu tudo de novo aqui. Não tem mais nada. Como eu estava dizendo, então, a gente vai ficando por aqui. Para quem não quer saber o que está escrito nas biografias e nos glossários e tudo mais, mas quem quiser, vou fazer as leituras normalmente. Ainda vou fazer um vídeo com todas as estrelas extras. Eu não sei se eu vou dividir só as estrelas primeiro e depois as entregas. Eu vou ver como é que eu vou fazer. Mas tudo que tiver de novo e de extras vai ficar para os próximos vídeos. Eu quero agradecer a todos que acompanharam a saga até aqui, né? Foi intensa em vários momentos aí e extensa, né? Muito obrigado e meus sinceros agradecimentos aí. Para quem não vai ficar, eu lamento muito não quererem ver aí, mas eu vou deixar na descrição, podem ver depois, tranquilo. Para quem vai ficar, bora aí pro glossário sem mais delongas e no próximo vídeo a gente vê o que a gente ganhou a mais aqui. Beleza? Então é isso, bora pro glossário. Beleza, aqui tem a história que a gente acompanhou até agora, não precisa ler, né? Vamos partir aí para o banco de dados.
Tem algumas coisinhas aí pra gente ler. Se porventura no futuro vocês quiserem um vídeo narrando os episódios da história, por mim tudo bem, tá, gente? Vai ficar aqui salvadinho. A gente pode usar o que a gente quiser. Mas por enquanto, vamos ao que a gente se comprometeu a fazer. Banco de dados pessoas. Lu. Um bebê Bridges com o número de série BB28. Quando Sam conheceu o BB28, a unidade havia sido considerada desnecessária e marcada para descarte. Mas os dois formaram um vínculo e Sam levou o bebê com ele na jornada pelo continente norte-americano. Em um dado momento, ele parou de chamar a unidade pelo número de série e começou a usar o nome Lu. Depois que a UCA foi estabelecida, declararam Lu uma unidade de bebê inoperante e a condenaram à incineração mais uma vez. Mas com a ajuda do Deadman, Sam simulou o descarte de Lu e removeu o bebê Bridges da cápsula. Bebês comuns não são capazes de sobreviver fora da cápsula, mas, por algum milagre, Lu começou a se desenvolver como uma criança recém-nascida normal. A dupla se escondeu em um bunker isolado na fronteira mexicana para fugirem da UCA. E agora a gente sabe, né? Porque ela é filha de um repatriado, né? O Deadman descobriu que existiram 2 bebês Bridges com o número de série BB28, um aparente erro administrativo. 4 anos atrás, um bebê Bridges marcado como BB28 foi incinerado, mas pouco tempo depois, Sam recebeu uma unidade com o mesmo número. Esse é o bebê que Sam chamou de Lu e levou com ele na jornada pela América do Norte. O único que está registrado, porém, é o BB28 que foi incinerado. Como cada número de série de bebê deve ser único, aparentemente não existe nenhum registro do BB28 conhecido como Lu. Outro ponto interessante, né, o que causou a obliteração que destruiu a unidade, a esposa e tudo mais, que a gente conheceu lá no primeiro jogo, foi o contato do Neil com o Sam, pelo que eu entendi na historinha, né? Vocês entenderam a mesma coisa, não? Sam e Lu se conheceram antes de Sam iniciar a missão de conectar a América do Norte à rede Kiral. Ele recebeu a tarefa de transportar com urgência um cadáver, que havia sido descoberto em Central Knot City, até o incinerador. Um membro da equipe de descarte de corpos da Bridges, chamado Igor Frank, se uniu a ele na jornada. Igor não era uma pessoa com dons, então levou uma cápsula de bebê para detectar a presença de EPs. Mas o cadáver começou a necrosar durante o transporte e se transformou em um EP. Ela capturou Igor, mas antes, ele conseguiu dar sua cápsula de bebê para o Sam. A obliteração ocasionada matou Igor e destruiu K1, deixando Sam e seu novo bebê em uma cratera enorme. O bebê era Lu, que Sam levou em sua jornada pela América do Norte. A parte boa desses textos é que eles dão um resumão pra gente, né? Então, o que você não entende na história, a gente vem e entende aqui, né? Acontece que o Lu, que Igor havia retirado de um depósito antes da missão, herdou o número de série BB28 de outro bebê Bridges que foi incinerado. Também foi revelado que a matrimorta de Lu já havia morrido. Na parede interna de todas as cápsulas de bebê há um número de série exclusivo e um código de produto. A data em que o ocupante foi transferido do ventre de sua matrimorta. A cápsula de Lu tem a data em que Sam e Lucy foram pegos por uma obliteração 11 anos atrás. O número de série escrito dentro é BB00. A grande parte da documentação dos experimentos com bebês foi descartada pelos pesquisadores da Bridges na época ou não está mais disponível para visualização. No entanto, parece razoável supor que 00 seria o número dado a uma das primeiras cobaias dos experimentos. Mesmo assim, eles ocorreram antes de Lu nascer, mas o número deve significar alguma coisa. A Dawn Bridges continuará com as investigações sobre o significado do número de série de Lu e vai tentar desvendar o mistério acerca do bebê Bridges do Sam. A investigação sobre o significado do número de série BB00 revelou que Lu fazia parte do plano Bebê Bridges Central. Nos seus primórdios, a rede Kiral usava um bebê sacrificial para fazer a conexão com a praia. O plano da Bridges era que apenas um bebê realizasse essa tarefa, mas a pesquisa dela não deu certo. No fim, foram necessários 9 bebês sacrificiais para fornecer a cobertura da rede Kiral para toda a América do Norte. O BB00 recebeu um novo número de série, BB28, e foi colocado em um armazenamento de longo prazo. Os registros mostram que a equipe de pesquisa da Bridges, que trabalhou no projeto em segredo, tentou esconder os experimentos e eliminou todos os rastros da existência do BB00. Se não tivesse feito isso, os caminhos de Sam e Lu jamais teriam se cruzado. O BB00 foi armazenado imediatamente antes da primeira expedição da Bridges deixar Central Knot City K1.
e recebeu um novo número de série, BB-28. Isso supostamente foi feito por uma equipe de pesquisa da Bridges, mas os registros foram falsificados. A conta que realmente substituiu o número de série e falsificou os registros foi identificada. Foi uma conta com autorização de segurança do mais alto nível, a da Presidente. Parece que a intenção dela era evitar a incineração de Lou. De acordo com Deadman, que acessou esses dados da praia, os registros mostram o acesso de uma conta com autorização de nível presidencial. Fragile. A Fragile é uma pessoa com dons de alto grau capaz de realizar saltos, o que lhe permite usar a praia para transportar pessoas, objetos e viajar grandes distâncias instantaneamente. No momento, Fragile está sofrendo de saltofilaxia e não consegue usar o poder dela. Ela já foi líder da Fragile Express, uma organização de entregas privada. Porém, Higgs, um ex-amigo dela, explorou seus poderes e a envolveu em um plano terrorista para destruir uma cidade inteira com uma arma nuclear. Higgs também a torturou, expondo-a à chuva temporal do pescoço para baixo. Fragile se aproximou de Sam com a intenção de concretizar sua vingança contra Higgs, mas acabou ajudando-o na missão de atravessar o continente e estabelecer a UCA. Com a dissolução da Fragile Express, Fragile criou um novo grupo, a Dawnbridge. Exatamente no momento em que Fragile tentou saltar para a praia para proteger Lou de Higgs, ela foi baleada fatalmente. Presa no espaço entre a vida e a morte, a alma da Fragile se separou de seu corpo. Como o tempo passa de um jeito diferente nesse mundo e no mundo dos mortos, a morte física dela foi atrasada. Esse é um fenômeno parecido com o da Mama, que morreu enquanto estava grávida, mas conseguiu continuar vivendo devido à sua ligação com o vigia que seu bebê não nascido havia se tornado. Tá vendo? Até as coisas do primeiro jogo se explicam no segundo. Isso que é uma produção bem feita, né? Vamos lá, Presidente. Mas ainda assim eu fiquei chateado com a morte da Fragile. Eu entendo que foi essencial para a continuidade da história, mas... Presidente. Um representante da APAC, a empresa privada encarregada de dirigir a UCA. O presidente não representa o governo da UCA, mas, como representante-chefe da APAC, pediu a Dawnbridge para conectar o México e a Austrália à rede Kiral para que a humanidade possa sobreviver a Death Stranding e evitar a própria extinção. Dizem que a palavra presidente vem do verbo em latim praesidere, significa sentar-se à frente, e era usado para se referir aos líderes de reuniões. Com o tempo, presidente passou a incluir aqueles que dirigem empresas e outras organizações. A palavra foi usada pela primeira vez para se referir ao líder de um governo após a fundação dos Estados Unidos. Com a conquista da independência da coroa britânica, eles queriam um nome para o novo líder que não tivesse a conotação autoritária de rei. Nesse caso, presidente foi supostamente escolhido porque sugere que o governante tem o apoio do povo. Os nomes até podem mudar, mas o instinto e as atribuições não mudam muito, né? O presidente é uma interface humana criada pelo APAS. Ele se refere à APAC como nossa corporação, porque, originalmente, fazia parte dela. O presidente aparece em forma humana para facilitar a comunicação com os seres humanos, mas o APAS 4000 é mais do que uma simples máquina ou um sistema. Ele é alimentado por uma convergência com as almas dos mortos, portanto, o presidente não é somente o produto de um sistema mecânico. Ele também é uma visão de alguém que morreu. O ancião. E falando nele, com certeza alguém se lembra desse velhote, não é? Sam entregou cargas para o ancião quando estava conectando a UCA à rede Kiral. Me perdoe, por favor, diz uma mensagem do ancião. Aquele bilhete que eu deixei para você não deve ter sido fácil de ler. Só queria dizer que tive motivos para fazer o que fiz. Eu era um engenheiro que estava envolvido no design do abrigo dos Preppers. Foi por isso que decidi viver em um deles, como prova de que o meu design estava satisfatório. Mas você me ensinou a importância de se conectar aos outros e, por sorte, a Bridges me pediu para ajudá-los a combinar o meu design de abrigo com os desenvolvimentos residenciais deles. Ou seja, o ancião nem era um prepper na época. Eu concordei em ajudar e sabia que precisaria ir até a cidade para realizar as pesquisas de campo necessárias. Mas os terroristas não iam me deixar fazer isso, então me disfarcei de cadáver e fui carregado até lá. Para o disfarce dar certo, eu precisava que você acreditasse também. Safado! E não morreu! Eu não tinha entendido isso quando ele estava explicando na cena. Então ele fingiu a morte e foi morrer depois. Eu sinto muito. Quero que saiba que eu não te esqueci e que sou muito grato a você. Nunca achei que a gente fosse se reencontrar assim. Se é que chama de reencontro isso, né? Eu, hein? É cada uma. Mas isso foi uma virada de enredo fantástica, né?
Inimigos, robôs fantasmas. Um termo aplicado a diversas entidades mecânicas, como o polvo gigante convocado pelo Higgs em West Fort Notch F1 e as máquinas que o Sam encontrou enquanto procurava Tomorrow. A análise da Dawn Bridges de um fragmento do robô Octopod demonstrou que ele não é capaz de funções autônomas, mas que ele também não tinha um módulo de operação remota, ou seja, ele não parece ser um robô comum. Além disso, ele não tinha uma unidade de direção, um meio de autopropulsão, nem algum tipo de sensor. Quando o invólucro foi aberto, só saiu alcatrão de dentro. Combinado ao fato de que o robô estava funcionando fora da rede Kiral, isso sugere que ele é algum tipo de nova tecnologia misteriosa. Na ausência de uma explicação sobre como esses inimigos mecânicos estranhos funcionam, robôs fantasmas parece mesmo o termo mais apropriado para descrevê-los. Embora tenha sido projetado para detectar EPs, o Odradek do Sam também reage à presença de robôs fantasmas. Ninguém sabe bem o motivo, embora robôs fantasmas contenham alcatrão e surjam dele. Alguns acham que é a essa substância que está ligada à praia que o Odradek está reagindo. Se tivermos uma resposta definitiva, talvez seja possível desvendar o mistério da tecnologia por trás dos robôs fantasmas. É revelado que Higgs operava os robôs fantasmas remotamente da praia por meio do uso do campo fantasma. Ele era como um manipulador de fantoches. Diversos observatórios registraram mudanças no comando fantasma durante a batalha do Sam contra os robôs. Aqui está o trecho relevante do registro do Observatório Ambiental do Sul. Conforme as atividades dos robôs fantasmas soldados se intensificaram, anomalias de radiação quiral inéditas foram observadas perto do observatório. Elas eram diferentes da radiação quiral produzida pelos campos quirais comuns, pois pareciam uma tempestade de ruído branco que mudava de direção violentamente. Ao estabelecer um canal direto entre a praia dele e os robôs fantasmas por meio do campo fantasma, Higgs conseguiu controlá-los até mesmo fora da rede quiral, manipulando diretamente o alcatrão deles na ausência de suas unidades de direção. Os robôs fantasmas eram seus fantoches e o campo fantasma era o cordão. Olha aí, mais explicações, né? Tecnologias, criaturas. Cryptobionte. Criaturas que surgiram depois do Death Stranding. Seu nome vem do processo de criptobiose, no qual um organismo suspende seu próprio metabolismo e entra em um estado de quase morte para sobreviver a ambientes extremos. A palavra vem do termo grego para modo de vida oculto. Tardígrados e quironomídeos são famosos por entrarem em estados criptobióticos. Esses novos organismos também são capazes de viver na praia ou na emenda. Eles nunca receberam um nome científico oficial. Criptobionte é o termo usado para todos os efeitos. Eles não têm um sabor marcante, mas são conhecidos por aumentarem os níveis de sangue quando consumidos. A cor da pele de um criptobionte muda de acordo com o seu habitat. Após voltar da praia do Apaz, o Tarman continuou a pesquisa dele sobre a ecologia dos criptobiontes. Embora ainda haja muitos mistérios relacionados às criaturas, ele conseguiu descobrir que elas passam por uma metamorfose ao longo da vida, de modo semelhante a certos insetos e crustáceos. Os criptobiontes observados de maneira mais comum tendem a se juntar ao redor de aglomerados de corais terrestres. Depois de um tempo, eles desenvolvem crisálidas e vão para um espaço entre esse mundo e o próximo. Por causa disso, nenhum criptobionte foi encontrado na forma de crisálida até hoje. Uma teoria pressupõe que os insetos desenvolveram a capacidade de se metamorfosear para sobreviverem às mudanças climáticas do mundo antigo. Se isso for verdade, faz sentido supor que a crisalidação dos criptobiontes é uma reação ao Death Stranding. Após passarem vários anos ou até mesmo décadas na forma de crisálida, os criptobiontes eclodem e surgem neste mundo. Nesse momento, eles se parecem com pequenos anjos, como os que apareceram na ponte da DHV Magalhães. Eles costumam ser chamados de bichos-anjos, e até o presente não se sabe que estavam ligados aos criptobiontes. O chaveiro que o Deadman deu para o Sam, como um presente para Lu, tinha a forma de um desses anjos. Após atingirem a fase de bicho-anjo, os criptobiontes trocam de pele e acredita-se que esse processo não leve mais do que 7 dias. Eles adotam a aparência de um feto no útero. Nesse estágio, são chamados de bichos-fetos e vão para dentro do alcatrão, onde vivem por vários anos. Um dos maiores mistérios relacionados ao criptobionte é o método de reprodução deles. Não se sabe quase nada sobre o processo, inclusive em que fase da vida deles ele acontece. Se recorrermos a processos comuns de metamorfose como guias, podemos pressupor que os bichos-anjos são criptobiontes adultos. No entanto, bichos-anjos não têm órgãos sexuais e não se reproduzem. Anjos, é claro, são seres espirituais criados por Deus.
Talvez os criptobiontes também pertençam a essa categoria de criação divina. Olha aí, a explicação é o inexplicável. Muito bom, parabéns. Instalações. Vai falar do cemitério de servidores? Estruturas. Carga. Acho que acabou. Armas. Tem arma nova? Não me lembro. Tem. Lança-granadas leve cartuchos M1000. Uma arma potente que dispara granadas que percorrem um arco e explodem com impacto. Esse modelo leve pode ser transportado como uma unidade de carga compacta. Contém cartuchos M1000 capazes de causar dano a qualquer tipo de alvo, pois vão liberar projéteis plásticos e eficazes contra humanos, IEPs e uma nuvem química que afeta robôs. Olha aí, excelente. Guitarra de batalha. Uma arma especial que foi feita para o Sam após a análise da guitarra do Higgs por parte do Tarman. Dedilhar a guitarra faz cristais quirais serem disparados da cabeça dela, causando uma enorme quantidade de dano a EPs e robôs. A guitarra pode ser carregada para aumentar a potência dos projéteis. Os cristais quirais disparados pelo instrumento são fornecidos pelo próprio cilindro quiral do Sam. Na praia, porém, o quiralium na atmosfera se condensa para alimentar a guitarra. Uma lâmina embutida no corpo da guitarra pode surgir, o que a torna um machado majestoso e uma arma devastadora a qualquer distância. E a melhor parte é que não mata os humanos, né? Então dá para usar nos humanos também. Certo, ferramentas. Apoio Downbridges, DHV Magalhães. A base móvel da Downbridges, uma draga hidroalcatrônica veicular ou DHV. A DHV Magalhães atravessa correntes de alcatrão subterrâneas e pode emergir em qualquer lugar dentro da rede quiral. Quando ela está em movimento, avançando pelas correntes de alcatrão, a densidade quiral interna aumenta para níveis extremamente altos. A DHV Magalhães é pilotada pelo Tarman. Ele é auxiliado por um computador, o que não exige que o restante da tripulação esteja presente. A DHV Magalhães contém quartos privados para a tripulação, um arsenal e outras instalações. Ela pertencia originalmente ao Tarman, que a usava para estudar as correntes de alcatrão e os mamíferos quirais que as habitam. Daí seu nome, Draga Hidroalcatrônica Veicular. Um tempo depois, o veículo foi transformado pela Downbridges em uma base móvel. O Cupid da Downbridge foi usado para garantir que o presidente não fosse capaz de assumir o controle do veículo, permitindo assim que as contramedidas secretas preparadas para impedir os planos do APAS 4000 fossem aplicadas com sucesso. Por causa disso, a DHV Magalhães assumiu sua forma verdadeira, a Die Hardman Veicular. Muito bom. Beleza, veículos, organizações, pedidos e solicitações, a praia, fontes termais. Vai ter um vídeo só para as fontes termais também. Não sei se eu vou incluir ela nos vídeos das 5 estrelas ou se vai ter uma só para ela, mas alguma coisa vai ter. Sistema Iniciativas, APAS 4000. O assistente de portadores automatizado sistêmico, oficialmente intitulado APAS 4000, mas normalmente chamado apenas de APAS, foi desenvolvido como um programa de apoio para portadores que fazem entregas na área de cobertura da rede quiral. Mas a capacidade da rede de transferir volumes imensos de dados instantaneamente resultou em um desenvolvimento muito acelerado do APAS, que logo começou a gerenciar e fazer entregas sozinho. Com a total automatização, a Bridges saiu do ramo de entregas e organizações privadas como a Fragile Express se desfizeram. Porém, portadores ainda são necessários para realizar entregas fora da rede quiral. E foi por isso que a Fragile criou a Downbridge. Graças ao acesso da rede quiral à praia, onde a passagem do tempo quase não existe, o APAS se tornou mais do que um simples sistema de entrega. Ele agora está envolvido em todos os setores da vida, de cuidados parentais à assistência médica. Originalmente um programa de entrega, o APAS 4000 agora é um sistema de apoio para todos os aspectos da vida humana e da sociedade, o que explica seu grande sucesso entre os usuários. Seu nome se refere às 4.000 pessoas que morreram em uma obliteração enorme que aconteceu na UCA. Depois do incidente, descobriu-se que as almas dessas pessoas haviam se mesclado aos servidores da rede quiral na praia, formando o programa APAS. Olha aí a loucuragem, né? O plano do Quiralverso. O movimento é o motor da evolução, ele impulsiona o progresso de todas as espécies. Se parar de andar para frente, você dará um passo para trás em direção à extinção. Foi essa crença que incentivou a APAS 4000 a surgir para salvar a humanidade. Fazê-la continuar seguindo em frente, mas mudar a direção. Ao libertar os humanos de seus corpos,
eles existirão apenas como almas, ocupando eternamente um espaço conhecido como o Kiralverso. A evolução vai acabar, mas a extinção será evitada. Para alcançar isso, a Paz 4000 tomou o controle de todo o ecossistema do planeta. Olha aí, uma outra versão da Skynet, né? Só que em vez dela destruir a raça humana, o Apaz 4000 vai extrair a alma das pessoas. O plano, no entanto, envolve a morte física de todos os humanos por meio da assimilação deles pelo Apaz 4000. Isso é conhecido como o Plano do Kiralverso. Porém, uma questão persiste. É possível dizer que uma espécie evitou a extinção se seus integrantes existem apenas como almas? Cupid da Dawnbridge. O Apaz 4000 pediu para Lockne desenvolver um novo Cupid. Ela se recusou inicialmente, mas foi persuadida pelo Die Hardman a aceitar. Esse novo Cupid teria acesso total a todas as pessoas conectadas à rede Kiral, permitindo que os dados delas fossem coletados e analisados. Lockne passou a se referir a ele como Nó Górdio. O Nó Górdio é uma lenda grega antiga relacionada ao rei da Frígia, chamado Górdio, e a um nó que diziam ser impossível de ser desfeito. Qualquer homem que conseguisse desfazê-lo se tornaria o rei do mundo conhecido. O Die Hardman e a Lockne foram mais espertos que o Apaz 4000 e cortaram a conexão entre o sistema e os mortos. Eles conseguiram então desenvolver o Cupid da Dawnbridge, um sistema que é controlado por humanos, e não o oposto. É isso aí, se a gente vai chegar a ser extintos, sejam por nós mesmos. Death Stranding, um fenômeno no qual pessoas mortas partem do mundo dos mortos e ficam presas no mundo dos vivos, tornando-se as EPs, ou entidades da praia. Quando EPs entram em contato com os vivos, uma grande explosão ocorre, conhecida como obliteração. Essa reação libera uma quantidade enorme de energia destrutiva, semelhante a quando a matéria entra em contato com a antimatéria. Obliterações simultâneas pelo mundo levaram à queda da civilização e deixaram a humanidade à beira da extinção. Hoje acredita-se que as 5 grandes extinções em massa que comprometeram a vida na Terra não foram causadas por meteoros ou mudanças climáticas, mas sim pelo fenômeno conhecido como Death Stranding. Quando Death Stranding ameaçou destruir esse universo e toda a vida nele, uma entidade de extinção sacrificou a espécie mais evoluída do mundo para salvar todas as outras. Uma destruição em massa foi evitada e as criaturas que haviam evoluído ao máximo foram transformadas em algo novo. O movimento é o motor da evolução. As primeiras formas de vida que surgiram na água chegaram à Terra e depois foram migrando de um continente a outro. Os humanos se originaram na África e depois foram para a Eurásia e as Américas. Foi justamente esse movimento que os expôs a vários ambientes, estimulando seu desenvolvimento e permitindo que chegassem ao topo da pilha evolutiva do planeta. Entenda isso como quiser, né? Mas o fim da movimentação acabará com esse estímulo, inevitavelmente levando à estagnação da humanidade. Esse é o verdadeiro custo do Death Stranding. A presença de EPs e obliterações obrigam os humanos a viverem com medo, sozinhos e sedentários. Se a humanidade não puder se movimentar de novo, ela entrará em extinção, e seu tempo no topo da pilha evolutiva chegará ao fim. Olha aí, fenômenos. E esse era o último fenômeno, galera. Então é isso por hoje. Bem-vindos a 2026 com essa bomba, né? E eu espero ver vocês aí nos vídeos extras Death Stranding e também no último vídeo que é o compilado do... Não posso dizer um compilado porque eu não pego todos os vídeos e junto num só. Mas é a história inteira, completinha, do começo ao fim, direto ao ponto, sem comentários. Então, conto com vocês, assim como eu conto com vocês em todos os vídeos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E que tenhamos um excelente 2026 aí à nossa frente. Tudo melhor sempre, Diversos Players. A gente se vê na próxima. Até mais. Chegamos ao fim da nossa jornada de hoje, mas a verdade é um horizonte que nunca para de se mover. Poético, né? Desejo a todos os Diversos Players uma jornada cheia de luz, descobertas e prosperidades nesse novo ano. Então já deixa seu like, compartilha esse vídeo com quem precisa de novas respostas e me conta nos comentários o que você achou das pontas soltas atadas, enfim. Para apoiar o crescimento do canal ainda mais, o QR Code está na tela, o link está na descrição. Qualquer doação é mais que bem-vinda. Muito obrigado pela companhia, Diversos Players. Até o próximo desafio. Aqui tem 2 playlists para vocês curtirem mais o canal. Tudo de melhor sempre e nos vemos em breve.